Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro desta quinta-feira. Começa agora mais um programa Pai Eterno, nessa manhã abençoada. Obrigado por estar sintonizado conosco aqui na TV das Bênçãos do Pai. Eu te agradeço pela companhia nesse programa, pela sua audiência, pela oportunidade de entrar na sua casa, no seu trabalho, através da internet ou da TV, onde quer que você esteja. Um momento de encontro da oração e da fé. E eu te convido agora a fazer parte da nossa família de amor e a evangelizar o Brasil. Pegue o seu telefone, ligue para nós no 62-3506-9800 ou acesse o nosso portal paieterno.com. Os nossos atendentes estão prontos para acolher o seu cadastro nesse dia 24 de outubro e enviar aí para cá, para sua casa, a carta mensal do Padre Robson. E desde já eu convido você a rezar e a refletir comigo. Nesse dia 24 de outubro, dia especial em que a Igreja celebra Santo Antônio Maria Claret. Durante o nosso programa, nós vamos conhecer um pouco mais da missão evangelizadora deste grande santo e também rezar pedindo a sua intercessão pelas nossas diversas necessidades. Hoje é aniversário da cidade de Goiânia, a capital de Goiás. A nossa equipe preparou uma reportagem especial mostrando as belezas desta cidade que completa 86 anos. Aqui você também fica por dentro das principais notícias e informações da igreja. É quinta-feira, é dia de participação do nosso correspondente em Roma, Silvonei José. Esse é o programa Pai Eterno que só está começando. Agora também vamos dar o nosso bom dia para a Thalita Carvalho, que está já ligadinha nas nossas redes sociais para acolher o seu bom dia, para acolher a sua mensagem. Thalita, bem-vinda. Bom dia, Padre Wellington. Bom dia também para você que já está ligadinho aqui conosco na nossa edição desta quinta-feira. Já estou ligadinha nas redes sociais. Aguardo a sua participação, seu pedido de oração e também o seu agradecimento por alguma graça recebida pelo Divino Pai Eterno. Bom programa para nós, Padre Wellington. Um programa abençoado para todos os filhos e filhas do Pai Eterno que estão ligadinhos conosco. É momento da nossa oração inicial. Vamos juntos entregar a nossa vida e o desejo de termos um dia melhor ao Divino Pai Eterno. Por isso eu convido você a, nesse gesto, fazer com que a chama da esperança se acenda em sua vida, na sua casa, na vida da sua família e juntos entregarmos mais este dia, esta quinta-feira, ao Divino Pai Eterno. Nós vamos rezar pedindo que Ele acolha o nosso pedido, a nossa oração. Reze comigo esse momento de entrega e de devoção ao nosso Deus de amor. Tomai, Jesus, esse dia e faz nele o que te agrada. Me pergunto o que queres de mim para hoje, porque só vale a pena quando se faz a tua vontade. O meu querer pode muitas vezes te entristecer e também me afastar de ti. É mais um dia, mais uma chance, e sei que as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Obrigado, meu Pai, por esta quinta-feira. Obrigado pela minha família, pelo meu trabalho, pela minha vida. Agradeço pelo teu amor, a tua graça e por nunca me deixar sozinho. Peço que abençoe mais esse dia e livra-me do pecado e de todo o mal. Eu me entrego a Ti neste momento. Faça-se em mim segundo a Tua vontade. Amém. É momento de abrirmos a nossa Bíblia, cartilha de oração, para que juntos possamos meditar a Palavra de Deus para o dia de hoje. Eu convido você então a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 49 a 53. Lucas, capítulo 12, versículos de 49 a 53. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus:
Eu vim lançar um fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e qual não é minha angústia, até que seja consumado. Pensais acaso que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas a divisão. Porque de agora em diante, numa casa de 5 pessoas, haverá divisão. 3 contra 2 e 2 contra 3. Dividir-se-ão pai contra filho e filho contra pai. Mãe contra filha e filha contra mãe. Sogra contra nora e nora contra sogra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste Evangelho, Jesus, mais uma vez, nos mostra o seu amor, convidando-nos a conhecer sua missão em meio às alegrias e dificuldades. Jesus veio nos trazer o Espírito Santo, o Espírito de amor, o Consolador, aquele que nos ensina todas as coisas. Jesus nos deixa o exemplo. Ele, que é o rei, se fez pequeno quando pediu a João Batista para o batizar. Batismo esse que nos dá força em meio ao combate espiritual, onde a carne e o espírito conseguem vivenciar dentro de uma fraternidade de amor e paz. Após o batismo, somos chamados a vivenciar o que chamamos de frutos do ressuscitado, para que possamos ter uma vida plena e cheia do Espírito Santo. Jesus era consciente de que um efeito, ainda que não desejado, do seu trabalho ia ser causa de divisão entre os partidários do imobilismo e os que lutam por um mundo novo. Por isso inflamou a ira dos funcionários do templo e de todos os que se consideravam donos da verdade. O fogo da palavra de Deus não era para os funcionários saturados de doutrinas e sedentos de poder, mas o fogo de Jesus não é o fogo das paixões políticas, é o fogo do Espírito Santo, que tem que ser aprovado na entrega total, no batismo da doação pessoal. É um fogo que prende aí onde se abandonaram os interesses pessoais e se busca um mundo de irmãos e irmãs. O fogo purificador de Jesus faz amadurecer os mensageiros, os discípulos, os profetas, os apóstolos. O destino deles, como o do Mestre, é sair ao encontro da obscuridade, com um clarão que põe às claras tudo o que a ordem atual esconde. O fogo põe às claras também as deficiências pessoais, as ambições subterrâneas, os desejos reprimidos. O fogo que se aprova com a entrega total a serviço do Evangelho. Devemos observar que o Senhor Jesus Cristo não está atacando o relacionamento familiar, mas indica que nenhum laço terreno, embora muito íntimo, até sanguíneo, poderá diminuir a lealdade a Ele. Essa lealdade pode até mesmo causar determinados membros da família que se afastem ou sejam ignorados pelos outros por terem escolhido seguir a Jesus Cristo. Podemos resumir que o Senhor Jesus Cristo se refere à espada por ser um instrumento cortante e que na qual a sua vinda causará separação em muitas pessoas. Não porque Ele quer, mas pela opção de cada um em segui-lo como Senhor e Salvador. São as consequências do seguimento. Peçamos que o batismo de Jesus, por sua morte de cruz, nos purifique de todo pecado e de toda maldade, como um fogo ardente, abrindo o nosso coração totalmente para Ele. Que nós possamos escolher o Senhor e possamos chegar até as últimas consequências da salvação por essa escolha. Amém. É momento de contemplarmos aqueles que estão diante de nós para interceder junto a Jesus. É o momento do Santo do Dia aqui no nosso programa.
O santo lembrado hoje foi de muita importância para a Igreja que guarda o testemunho de sua santidade, que mereceu a frase do Papa Pio XI, que disse: Antônio Maria Claret é uma figura verdadeiramente grande, como apóstolo infatigável. Nasceu em 1807, em Salent, na província de Barcelona, na Espanha. Ao ser batizado, recebeu o nome de Antônio João, ao qual ele veio depois acrescentar o de Maria, como sinal de sua especial devoção à Santíssima Virgem. Nossa Senhora é minha mãe, minha madrinha, minha mestra, meu tudo depois de Cristo, ele disse. Antônio Maria ajudou o pai numa fábrica de tecidos até os 22 anos, quando entrou para o seminário de vida, pois almejava um sacerdócio santo e, como padre, desejou consagrar-se nas difíceis missões da Espanha. Ao ver a pobreza dos missionários e as portas se abrindo, Antônio Maria, com amigos, tratou de fundar a Congregação dos Filhos do Imaculado Coração de Maria, conhecidos como claretianos. O carisma era evangelizar todos os setores por meio da caridade de Cristo, que constrangia, por isso dizia: não posso resistir aos impulsos interiores que me chamam para salvar almas. Tenho sede de derramar o meu sangue por Cristo. Mal tinha fundado a congregação, o Espírito Santo o nomeou para arcebispo de Santiago de Cuba, onde fez de tudo, até arriscar a própria vida, para defender os oprimidos da ilha e converter a todos. Conta-se que, ao chegar às terras cubanas, foi logo visitar e consagrar o apostolado a Nossa Senhora do Cobre. Com os amigos, o arcebispo Santo Antônio Maria Claret evangelizou milhares de almas, isto através de missões populares e escritos que chegaram a 144 obras. Fundador das Religiosas de Maria Imaculada, voltou à Espanha. Também tornou-se confessor e conselheiro particular da Rainha Isabel II. Participou do Concílio Vaticano I e, ao desviar-se de calúnias, retirou-se na França, onde continuou o apostolado até passar pela morte e chegar na glória em 24 de outubro de 1870. Foi beatificado em 1934 pelo Papa Pio XI e canonizado por Pio XII em 1950. Pelo seu amor ao Imaculado Coração de Maria e pelo seu apostolado do Rosário, tem uma estátua de mármore no interior da Basílica de Fátima. Vamos juntos, então, rezar a oração a Santo Antônio Maria Claret. Ó glorioso Santo, que na vida sofrestes tantos tipos de violência e perseguições, como atentados, assaltos e ameaças de morte, mas que pela vossa fé e confiança em Deus e no Imaculado Coração de Maria, todas as vezes nos livrastes desses males, e intercedei por mim e livrai-me de todo o perigo de ser assaltado, roubado ou sequestrado. Afastai de mim e de minha família toda espécie de violência física e moral. Amém. Santo Antônio Maria Claret, rogai por nós. E que Deus abençoe a obra de todos os claretianos e claretianas da Igreja. Vamos agora registrar a sua participação aqui no nosso programa, louvando e bendizendo a Deus por você que já deixou o seu recado no período anterior aqui do nosso início do programa, através das mensagens no Instagram e no Facebook. A participação que a gente registra agora é da Silvana Pereira. Ela pede pela saúde do pai, o seu José Sebastião Pereira de Souza. Ela pede aqui ainda que ele seja curado de toda a enfermidade. Silvana, então, que o Pai Eterno possa interceder pelo seu pai, por você e toda a sua família. A Maria do Carmo Pita pede oração pela saúde dela e da família e agradece ainda ao Pai Eterno por mais um dia. Ela reza aqui por todas as pessoas com depressão. Aliás, é uma mensagem que a gente
gente recebe com frequência, né? Pedindo oração e intercessão do Pai Eterno pelas pessoas que sofrem de depressão, milhares, né, de pessoas no Brasil inteiro, que o Pai Eterno possa abençoar todas essas pessoas que passam por esse problema. E a Zeni Vitória pede oração para a mãe, a Joana Maria, que tem o sonho de vir conhecer Trindade. Dona Zeni, obrigada pela participação. Que a dona Joana, então, né, seja abençoada, que consiga realizar esse sonho. Com certeza estaremos aqui de braços abertos para recebê-la quando essa visita acontecer, né, Padre Wellington? É isso mesmo. Muita gente deseja ainda conhecer a cidade de Trindade, o Santuário Basílica do Pai Eterno, a obra da nova Casa do Pai. Então, que você faça, organize um grupo de romaria, venha nos visitar, participar de uma celebração conosco num fim de semana, aproveite, se planeje, faça aí com que esse grupo de romaria alcance também a casa do Divino Pai Eterno, vindo à Trindade, possa ser acolhido e abençoado por conhecer esse lugar tão belo da devoção do nosso povo. Agora é momento de notícia aqui no programa Pai Eterno. Pesquisas apontam, em sequência, a redução do analfabetismo no Brasil. Mesmo assim, ainda hoje, são mais de 11 milhões de pessoas jovens ou adultas que não sabem ler ou não conseguem escrever um simples bilhete. Diante dessa realidade, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, em sua sede realiza em Brasília um projeto de alfabetização voltado para um grupo de colaboradores. A ideia partiu da assistente social da CNBB, Antônia Mendes, após saber que alguns colaboradores não sabiam ler e escrever. Quem contribui para o desenvolvimento do projeto é uma senhora chamada Ada Lemos, que se voluntariou para oferecer um pouco da experiência de professora que adquiriu durante um período que atuou na área. O projeto assiste a 6 colaboradores da CNBB e que estão no módulo 1 da iniciativa. Os participantes têm se mostrado entusiasmados pela iniciativa e agradecidos pela acolhida da cúpula da CNBB. No momento em que a CNBB escolhe como um dos pilares da ação evangelizadora a caridade, sustentada especialmente pelos mais frágeis, excluídos e invisíveis, se escolhe proporcionar uma mudança de vida para aqueles que em muitas organizações passam por processos de invisibilização. E uma artista brasileira apresenta em Roma, durante o Sínodo da Amazônia, obras premiadas na Europa. Mari Bueno, de Sinop, no Mato Grosso, apresenta 6 obras que trazem elementos da Amazônia como identidade principal e que já foram premiadas no Brasil, na Alemanha, na Suíça e até expostas no Museu do Louvre, em Paris, o maior museu de arte do mundo. A mostra de arte estará em exposição até o final do Sínodo, em 27 de outubro. A iniciativa faz parte do projeto Amazônia, Casa Comum, que promove eventos paralelos à Assembleia no Vaticano, mostrando a realidade daquela região. Mari Bueno é mestra em Mariologia e associada da Academia Marial de Aparecida e tem direcionado o trabalho atualmente para o tema mariano. 90% dos trabalhos da artista de hoje predominam a arte sacra e os espaços litúrgicos diretamente ligados à igreja. Na série Voz da Amazônia, produzida pela Repam, nós vamos conhecer a Juliana de Souza. Ela fala da realidade ribeirinha da Igreja de Tefé e do chamado ao cuidado com a região pan-amazônica, que faz o Papa Francisco convidar toda a igreja para este cuidado. Vamos acompanhar. A nossa realidade é assim, mais ribeirinha. Quando a gente sai para fazer alguma missão, são dias de barcos. Na verdade, assim, uma realidade muito revigorante quando a gente está com o desejo de fazer, né, de acontecer. A gente conhecendo as realidades
assim, mais ribeirinhas, a gente consegue até fazer com que isso tudo seja motivador para a gente. Nossas comunidades têm a realidade dos celebrantes da palavra, ministro da Eucaristia, mas o povo ainda sente essa falta dos padres nas comunidades, né? Então isso é uma dificuldade para a gente. Nos sentimos privilegiadas por o Papa ter esse olhar e chamar todos a ter esse olhar, né, de mais atenção para a nossa realidade amazônica, porque aí o povo vai ser mais ouvido, e o povo precisa ser ouvido, precisa ser valorizado. Nós nos sentimos, às vezes, por morar, né, na Amazônia, nos sentimos muito distantes, né? Sentimos que não temos esse olhar. E assim a gente se sente privilegiado pelo Papa chamar, né, a igreja a ter esse olhar de cuidado para a nossa região. E também a questão da valorização, né, desse povo. Né? Nossa cultura, eu acredito que é muito rica, eu olho como uma cultura muito rica. E a gente percebe que está se perdendo. E com esse sínodo eu acredito que o povo vai voltar a ter esse olhar de valorização, de cuidado, né? Até porque nós estamos numa floresta de tão grande importância como a Amazônia. E aqui no programa Pai Eterno você fica por dentro das principais notícias do Papa Francisco. Vamos conferir agora a participação do correspondente da TV Pai Eterno em Roma, Silvonei José, trazendo-nos também informações do Sínodo da Amazônia. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Nesta quarta-feira, os padres sinodais reunidos no Sínodo para a Amazônia não têm compromisso na Assembleia Plenária ou nos círculos menores. Somente os relatores estão trabalhando, organizando as propostas que serão incluídas no texto final que será votado no próximo sábado. Entretanto, outra notícia girou o mundo no dia de ontem, a questão financeira do Vaticano. Aqui não há nenhum crack ou default, há apenas a necessidade de uma revisão de gastos, e é isso que estamos fazendo. Eu posso demonstrar isso com os números. Desta forma, o presidente da APSA, Administração do Patrimônio da Sé Apostólica, Dom Núncio Galantino, entrevistado pelo Diário Católico Italiano Avvenire, minimiza as antecipações jornalísticas sobre um novo livro sobre o Vaticano, no qual fala das dificuldades financeiras do Estado do Vaticano. Depois de explicar de onde provém o patrimônio administrado pela APSA, em parte resultante do acordo financeiro ligado aos Pactos Lateranenses de 1929, Dom Galantino afirmou que a situação atual da administração da Santa Sé não tem nada de diferente do que acontece em alguma família, ou mesmo nos estados, nos diferentes continentes. Em determinado momento é preciso olhar o que se gasta, ver o que entra e procurar reequilibrar as despesas. A respeito do balanço da APSA, Dom Galantino desmentiu que o resultado negativo do balanço seja consequência de uma gestão clientelista, desregrada, de contabilidade fantasma e de sabotagem obstinada à ação do Papa, como foi escrito. Na realidade, explicou, a gestão ordinária da APSA em 2018 fechou com um lucro de mais de 22 milhões de euros. Os dados contábeis negativos devem-se exclusivamente a uma intervenção extraordinária destinada a salvar a operacionalidade de um hospital católico e os empregos de seus funcionários. Dom Galantino também desmente que na APSA existam contas criptografadas ou contabilidades paralelas. Confirmo e reitero, a APSA não possui contas secretas ou criptografadas. Que se prove o contrário. Na APSA não existem tampouco contas de pessoas físicas e de outras pessoas jurídicas, senão os dicastérios da Santa Sé, entidades que têm alguma ligação e o governatorado. Um Estado que não tem impostos ou dívida pública tem somente dois modos para viver: utilizar os próprios recursos e contar com as contribuições dos fiéis, incluindo as do óbolo de São Pedro. Aqui queremos que a Igreja não tenha nada e, ao mesmo tempo, pague seu salário justo aos seus funcionários e responda às tantas necessidades, antes de tudo, aquelas dos pobres. É evidente que não pode ser assim.
há a necessidade de uma revisão de gastos para conter os custos com o pessoal e compras de materiais. E isso está sendo trabalhado com grande cuidado e atenção. Portanto, nenhum alarmismo sobre um hipotético default. Pelo contrário, falamos de uma realidade que percebe que é preciso conter os gastos, como acontece em uma boa família ou em um estado sério. O presidente da APSA fornece dados sobre os imóveis administrados por seu dicastério. Trata-se de 2.400 apartamentos, principalmente em Roma e Castel Gandolfo, e de 600 entre lojas e escritórios. Os que não são alugados são os apartamentos de serviço ou os escritórios da Cúria. Quanto ao seu valor, é impossível fazer uma estimativa de mercado. Tomemos, por exemplo, os prédios da Piazza Pio XII. Quanto eles podem valer? Se você faz um hotel de luxo, é um discurso. Se você coloca escritórios da Cúria Romana, como é agora, eles não valem nada. Além disso, cerca de 60% dos apartamentos são alugados para funcionários que precisam deles, que pagam um aluguel reduzido. Esta é uma forma de habitação social. As grandes empresas privadas fazem isso, são realidades dignas que cuidam de seu pessoal. Se o Vaticano faz isso, somos incompetentes, ou pior, não sabemos como administrar o patrimônio. Contrapor o Papa à Cúria é um clichê jornalístico desgastado. Todos continuam trabalhando para equilibrar receitas e despesas e, portanto, procuram fazer exatamente e somente o que o Papa quer. Outras leituras sabem muito de Código da Vinci, ou seja, uma abordagem absolutamente romantizada, fora da realidade. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Muito obrigado, Silvonei, por sua participação aqui no nosso programa, agradecendo por todas as informações que você nos traz direto do Vaticano. Depois de ter vivenciado momentos emocionantes em Salvador, na Bahia, nas celebrações que marcaram a beatificação agora de Santa Dulce dos Pobres, a gente preparou um clipe especial com depoimentos de pessoas que conviveram com essa mulher de fé, que abdicou de tudo para ajudar os mais necessitados. Acompanhe. Todos, quando olham para a Irmã Dulce, é a primeira coisa que falam. O quanto amor ela tinha no coração, né? Pelo próximo. O quanto ela se deu por esse próximo. Eu digo que o maior tesouro na vida de Irmã Dulce era ver o Cristo na pessoa do pobre. Eu acho que ela deu a vida dela por eles. Tocam sinos e atabaques de um povo que viu seus milagres. E a gente vê que era uma pessoa daqui, caminhou com a gente, que sofreu com a gente, que chorou com a gente, mas sempre ligada à pobreza. Tudo que mais machucava ela eram os pobres. Ela, nem a enfermidade dela, como ela disse uma vez, nem a minha enfermidade me machuca tanto quando eu vejo um pobre debaixo das marquises. Ouve o teu povo cantando nas portas do Vaticano. Pela a trajetória de vida, de caridade, né, de dedicação, de renúncia, né? E eu sei quando tinha pacientes graves, quando a Irmã Dulce aparecia naquela enfermaria, aquele paciente que a gente já sabia que estava, né, nós estamos só esperando a hora. De repente, quando ela encostava naquele paciente, era uma coisa incrível, o paciente começava a reagir. Pequena e tão gigante, mãe desses filhos gigantes. A capacidade que tinha de falar, de se entreter com o povo, com os pequenos, com os rejeitados, com aqueles que estavam realmente abandonados. Ela foi realmente, nesse sentido, uma luz para todo o povo de Salvador, porque mostrou que neste país, nessa Bahia, onde existem tantos pobres, podia ser feito alguma coisa. E
E naquela época todo mundo estranhava, porque dizia, mas irmã Dulce só vive o dia todo na rua. Não é certo para uma religiosa o dia todo na rua. Mas eu tinha licença da Madre Geral, por escrito, de me dedicar a essa vida. Então, interiormente eu sabia que era aquilo que Deus queria que se fizesse, com apostolado, contato direto com o povo. Tocam sinos e atabaques de um povo que viu seus milagres. Puxa a voz daqueles que não têm voz. É inexplicável. Você conviver com ela é uma sensação que só quem conviveu sabe. E ela me ensinou o amar e servir. Ela me ensinou isso. Me fez uma pessoa melhor. Era uma pessoa muito alegre, muito simples, muito assim, serviçal. Sempre estava trabalhando dia e noite, não tinha hora para ela, só para o próximo. A gente via a cada momento que a gente estava e que a irmã Dulce estava viva, entendeu? Acontecia as coisas que eram inexplicáveis, principalmente para a ciência. É a Bahia que canta, Santa Dulce, a nossa santa. Ela veio aqui com essa missão e fez valer a sua missão e faz até hoje. Irmã Dulce é o exemplo de vida para todos, seja quem for. Então a gente tem que agradecer e procurar viver, seguir esse espaço que a irmã Dulce viveu, sempre cada vez mais se unindo a Deus, para que a gente também possa chegar à santidade como ela chegou. Soltando as bombas, bombas da paz. Irmã Dulce, amor. Irmã Dulce, paz. Irmã Dulce, serviço. Irmã Dulce, salvação. Santa Dulce, a nossa santa, que está no céu, cuidando da gente diariamente. Oh, pequena e tão gigante, mãe desses filhos gigantes, que entra em Roma, soltando as bombas, bombas da paz. A gente vai conhecer agora o primeiro convento das Américas, que fica em Salvador, na Bahia. Foi por lá que passou a Madre Vitória da Encarnação, uma religiosa que deve ter seu processo de beatificação iniciado em breve. Acompanhe na reportagem. No coração da primeira capital do Brasil, a cidade de Salvador, está o antigo convento das Clarissas do Desterro. Fundado em 1617, a edificação é considerada o primeiro convento feminino das Américas. As filhas de Santa Clara viveram no local até 1915 e, desde então, é a congregação das franciscanas do Sagrado Coração de Jesus que vivem no local. Bem, o convento do Desterro ele foi construído em 1617, com a finalidade de acolher as jovens baianas que queriam ser religiosas, se consagrar, ou que os pais gostariam que elas fossem, né? O professor de ensino religioso Tiago Felipe da Mata é um entusiasta da história do mosteiro e devoto de Madre Vitória. Ele ressalta essa relação histórica do lugar. O convento do Desterro é o convento mais antigo das Américas. E ele então foi fundado porque aqui na colônia não existia nenhum mosteiro religioso e as grandes famílias da época precisavam então enviar suas filhas que desejavam ser religiosas ou não para os mosteiros de Portugal. E nós temos uma carta facsímile que atesta um pedido do pai da Madre Vitória, pedindo autorização ao rei de Portugal para enviar sua filha para uma das ilhas portuguesas, justamente porque nessa terra não existia nenhum convento. Então o mosteiro do Desterro ele é fundado e as famílias então colocavam suas filhas para ingressarem nesse mosteiro, algumas com desejo de ser religiosas, outras apenas para a instrução.
Entre as religiosas que passaram pela história do convento do Desterro, se destaca a da serva de Deus, Madre Vitória da Encarnação, que faleceu em odor de santidade em 19 de julho de 1715 e teve a abertura do seu processo no caminho até os altares em 2015. Vitória foi uma religiosa da Congregação das Clarissas. Ela viveu no século XVII aqui no convento do Desterro e fulgurou na história desse mosteiro como um grande exemplo de santidade por meio de suas virtudes heróicas. Ela era tida como uma mística por ter algumas experiências nas suas orações, nas suas práticas de espiritualidade, e isso também gerou uma fama de santidade enquanto ela era viva neste convento. Com uma vida simples no serviço e amor a Jesus e ao pobre, Madre Vitória apresenta uma mística especial no contato com a paixão do Senhor, abdicando de tudo em função do ideal de consagração que abraçou. O que mais me chama a atenção na vida da Madre Vitória da Encarnação, justamente as suas virtudes de simplicidade, de caridade e amor ao próximo. Todos os historiadores, as pessoas que já escreveram sobre ela, como a Frânio Peixoto, a Amélia Rodrigues, que são grandes nomes na história baiana, sempre frisaram esses aspectos. E a mim também esses aspectos chamam a atenção, justamente porque eu vejo que é a necessidade de hoje em dia, né, das pessoas praticarem a caridade, o amor ao próximo, e também o apelo evangélico de Jesus, que nos pede caridade e serviço ao próximo. A Madre Vitória, ela sempre quis assemelhar-se ao Cristo servidor, tanto que ela poderia ter escravos na sua companhia, conforme o costume da época, e ela sempre recusou esse pedido, e até mesmo seus próprios pertences, sendo ela de uma família rica, que também poderia trazer para o convento, ela doou aos pobres, tanto que ela dormia no chão, porque até a sua própria cama ela ofereceu a um mendigo que passava. Como referência de maior relevância da história da serva de Deus, Madre Vitória, em 1722 é lançada uma biografia em Roma, escrita pelo arcebispo de São Salvador, à época, Dom Sebastião Monteiro da Vide. Então, Dom Sebastião Monteiro da Vide, no ano de 1722, escreve a história da Madre Vitória da Encarnação e a publica em Roma. Segundo alguns historiadores, esse fato de ser publicada em Roma se devia ao desejo do arcebispo de beatificar a Madre Vitória. Mas também nós devemos levar em consideração o contexto do século XVII, onde os religiosos eram perseguidos aqui na colônia, e muito mais o Dom Sebastião, que era um bispo jesuíta, que, conforme a história nos narra, os jesuítas foram expulsos do Brasil. E essa obra, ela traz um sinal que é justamente assim como se fosse um livro de exemplo para as religiosas do convento do Desterro. Então, a biografia da Madre Vitória da Encarnação, ela surge não apenas como um relato para a história, para que se fique algum registro, mas também para que as religiosas daqui pudessem se inspirar e se espelhar na Madre Vitória na prática das virtudes, na vida de oração. A atual diretora-geral do convento do Desterro chegou ainda muito jovem para aqui viver. Ela relembra alguns relatos de milagres que aconteceram graças à intercessão de Madre Vitória. Contam muitas histórias, não documentadas, mas eu entrei aqui com 12 anos e já ouvi essa história. Aqui, as irmãs, nossas irmãs, tinha um grande orfanato aqui, 100 e poucas meninas, e nessa época tem o lavatório, e a menina sentou na janela do lavatório. E a outra, brincando, veio, suspendeu as perninhas, ela caiu. A irmã que estava presente gritou Madre Vitória e desceu a escadaria correndo para ver o que tinha acontecido. A menina estava em pé, dizendo que uma freira tinha pegado ela e sentado, que ela não estava sentindo nada. A irmã Maria Lúcia da Silva lembra as marcas da espiritualidade da serva de Deus, Madre Vitória da Encarnação, que está a caminho dos altares através da propagação de seu exemplo e experiência com Jesus. E ela entrou aqui dentro, como as outras meninas também, mas em determinado momento da vida dela, ela sentiu forte a presença de Deus, que falava com ela, que ela tinha assim, ela é meio mística, né? E tinha visões, tinha tudo. Então ela teve um sonho que passeava no jardim e Jesus estava colhendo flores e tinha uma linda e ele não colhia, e ela questionava ele por que ele não colhia aquela rosa, e ele falou para ela que era ela que não o amava.
E a partir desse momento ela começou a mudar de vida e ajudar as pessoas, se dedicar aos escravos que estavam aqui. Em agosto de 2015, o arcebispado de São Salvador da Bahia pediu à Congregação para a Causa dos Santos no Vaticano a autorização para iniciar o processo de beatificação de Madre Vitória da Encarnação. Agora são precisos 2 milagres, um para a beatificação e outro para a canonização. Que o exemplo de Madre Vitória possa impulsionar a todos a seguir Jesus Cristo e que ela rogue por nós junto ao Filho amado do Pai Eterno. Agora nós vamos interagir com as nossas redes sociais, você que deixou a sua mensagem, você que participa conosco, desde já, obrigado pela sua sintonia conosco. Thalita, fala pra gente aí como é que está o movimento nas nossas postagens. Pessoal acompanhando o nosso programa e participando também pelas redes sociais, Padre Wellington, como a Maria de Oliveira Silva, que pede oração pela mãe dela, a dona Damásia Pereira de Oliveira, e pede pela saúde dela, que está sofrendo há tempos com uma enfermidade. A Maria, lá de Tomé Açu, no Pará, e sempre participa conosco. Maria, muito obrigada pela sua participação, que o Pai Eterno possa abençoar você, sua mãe, toda a sua família. A Fernanda Micaeli agradece aqui ao Pai Eterno pelas coisas boas que têm acontecido na vida dela. Ela disse aqui, muito obrigada, Pai Eterno, e peço também oração pela minha família. A Fernanda é de Teresina, no Piauí, e a Sônia Regina pede ao Pai Eterno aqui, na verdade ela agradece as graças alcançadas pela pressão e pela taxa de glicose que se estabilizaram. Ela agora pede pela recuperação física dela, para que ela possa voltar a andar e retomar os movimentos do lado esquerdo do corpo. A Sônia é lá do Rio de Janeiro. Muitas participações, Padre Wellington, com certeza, todas elas em nossas orações. É isso mesmo, e a gente renova a disposição de rezar por todos os que estão ligadinhos na nossa TV, no momento do nosso programa Pai Eterno. Hoje, 24 de outubro, é dia de comemorar os 86 anos da capital de Goiás, a nossa querida Goiânia, que é cheia de histórias e de gente querida e acolhedora. E eu te convido a conferir uma reportagem especial que a nossa equipe preparou com muito carinho. Vamos acompanhar. O nascimento foi planejado e contou com a ajuda de grandes profissionais. O arquiteto Atílio Correia Lima foi quem criou o projeto urbanístico, reformulado por Armando de Godoy, que assinou o plano diretor. Foi uma festa quando Pedro Ludovico Teixeira lançou a pedra fundamental, em 24 de outubro de 1933. Mas para crescer, ela precisou de ajuda, e quem esteve à frente foram os engenheiros Jerônimo e Abelardo Coimbra Bueno. De início, 3 avenidas foram abertas: Goiás, Araguaia e Tocantins, no centro da cidade, na região que fica a sede do governo estadual. Após esse momento, foi a vez da Avenida Paranaíba. Tudo bem organizado para que se tornasse a capital política e administrativa de Goiás. O que Goiânia se destaca em relação às outras capitais é o fato de ter sido uma cidade pensada em ser moderna, alinhada ao que era o contexto político histórico da década de 30, de tudo que se imaginava de um Estado unido, coeso na figura do Estado Novo. E Goiânia traz tudo isso bem claro no seu desenho urbano e nos seus prédios públicos. Posteriormente, essa linguagem arquitetônica foi também assimilada pelos primeiros moradores, pelos primeiros investidores, primeiros comerciantes da capital, né? E o Art Deco foi também muito utilizado em edifícios, embora particulares, mas de uso público, como hotéis, comércio, restaurantes, né? O nome Goiânia foi definido em 2 de agosto de 1935. Em novembro do mesmo ano, o município foi instalado e, em dezembro, determinaram a transferência da Secretaria-Geral, da Secretaria de Governo e da Casa Militar para Goiânia, dando início à nova capital do estado, reconhecida internacionalmente pelo seu acervo arquitetônico Art Deco. Como Goiânia veio nessa busca da ocupação do Centro-Oeste, da busca da modernidade
super alinhada ao que era, né, o interesse político nacional à época, Goiânia coube um tombamento federal para esse acervo. Então são 21 edifícios, entre edifícios e monumentos públicos oficiais, mais o traçado urbano, né? E esse traçado a gente engloba o traçado urbano do centro, projetado pelo Atílio Correia Lima, e fazendo uma ligação a Campinas. Então a gente pega um eixo até Campinas também, o envoltório da Praça Joaquim Lúcio, para referenciar sempre essa importância de Campinas como cidade-mãe de Goiânia. A Praça Cívica é considerada o principal elemento do traçado urbano de Goiânia. Por aqui ficam vários pontos que fazem parte da história da capital. O Palácio das Esmeraldas, sede do governo estadual, que fica logo aqui atrás, é um deles. O Monumento das Três Raças, as fontes luminosas, os obeliscos com luminárias, o Coreto e o Museu Zoroastro Artiaga também fazem parte da lista. Mas não é só lá que encontramos espaços com grandes significados para a capital goiana. Basta andar um pouco que encontramos locais que chamam a atenção. Este aqui atrás é o Monumento dos Três Marcos, que faz referência ao início da urbanização da capital. As três pontas apontam para as regiões leste, oeste e sul, as que mais cresceram e ainda crescem em Goiânia. Mas a identidade de Goiânia foi sendo construída não só no moderno. O arcaico também estava presente ali. As ruas de Goiânia foram feitas visando, por exemplo, Versalhes, o Washington, que é o moderno. A arte déco é moderna, mas junto com essa arte déco, junto com esse modernismo, nós tivemos também a construção de igrejas, construção de casas coloniais. Então é difícil separar em Goiânia esse tradicional desse moderno. As duas coisas foram construindo juntas e Goiânia nasceu como uma cidade moderna, mas sem esquecer esse passado tradicional, arcaico, baseado também aí na religião. A Igreja Católica contribuiu para que Goiânia se desenvolvesse e tem grande representatividade na capital. A Católica esteve presente desde o surgimento aí da antiga, do Arraial de Santana, né? Junto com o Bartolomeu Bueno, veio já frades franciscanos com ele. Então, desde o início estava presente ali a Igreja Católica. Nesse processo onde evangelização e colonização se confundiam, então ele já estava presente. Depois nós vamos ter também aí, quando o Dom Emanuel, bispo então de Goiás, queria que, por exemplo, que a festa do Divino Pai Eterno fosse uma festa voltada mais para a religião, ele vai buscar na Alemanha missionários redentoristas para evangelizar aqui essa região também que pertencia à Diocese de Goiás. Mas a presença também aconteceu antes disso com as Irmandades. As Irmandades colaboraram muito aí com a evangelização de todo esse arraial, que depois vai se chamar Vila Boa e depois Cidade de Goiás. Então os leigos também contribuíram muito nesse processo aí de evangelização aqui da Diocese de Goiás, quando aí Dom Emanuel estava presente nessa região. Hoje, mesmo com a expansão da cidade, a Igreja São José, mais antiga da capital, ainda funciona e resiste ao tempo. Tanto que é um bem cultural tombado, sob proteção especial do Estado. Outra que chama a atenção é a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Auxiliadora, construída seguindo o estilo Art Deco com influência europeia da arte sacra moderna. O Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mais conhecido como Matriz de Campinas, é um dos mais visitados pelos cristãos e também representa muito para Goiânia. Além das igrejas, existem outros pontos de encontro das famílias goianas. O ar cada vez mais urbano da capital divide espaço com parques e bosques bem preservados. São cerca de 1,5 milhão de metros quadrados de áreas verdes, segundo a AMA, a Agência Municipal de Meio Ambiente. Tanto que foi eleita uma das capitais brasileiras com a maior área verde por habitante do país.
São nesses espaços que pessoas de todas as idades encontram opções de lazer, como pistas de caminhada, estações de ginástica, centros de convivência e parques infantis. A Praça Cívica, por exemplo, foi revitalizada há pouco tempo para receber moradores e visitantes. O foco é que o centro da cidade torne espaço para lazer e momentos culturais. E desde então a gente tem visto com bons olhos, né, como que a praça está pouco a pouco voltando a ser ocupada pelos moradores, né? É claro que é necessário ter uma agenda de atividades, né? Está tendo um esforço nesse sentido, né, dos poderes municipal e estadual de imprimir, de adotar essa agenda para a cidade, né? De modo que a Praça Cívica possa receber as pessoas com mais conforto, com mais qualidade, com interesse. Apesar de ser uma cidade grande, Goiânia possui um ar interiorano. Cresceu e se desenvolveu tanto que o que era para receber 5.000 pessoas chegou a mais de 1.300.000 habitantes. Localizada no coração do Brasil, é um dos destinos turísticos mais importantes do país. E é por causa de toda essa história que Goiânia representa muito para quem mora aqui. O seu Tenório é prova disso, não é, seu Tenório? Sou sim. Há 30 anos atrás, eu cheguei aqui, tive uma recepção muito boa. Cheguei em 26 de abril de 88 e eu arrumei bons amigos até hoje. Nossa, aí foi enumerando, né? E é uma cidade muito hospitaleira. E eu gostava assim, chegando assim, tão conforto, que eu costumava brincar com os amigos, que aqui é um interior grande, com o espírito de uma cidade pequena, calma e tranquila. Hoje, essa jovem senhora completa 86 anos e o desejo é que chegue aos 100, oferecendo qualidade de vida para quem mora aqui. Parabéns, Goiânia! Parabéns, goianienses! Parabéns, Goiânia, pelos seus 86 anos. Que o Pai Eterno abençoe essa cidade tão bonita que nós podemos dizer a porta de entrada dos romeiros que vem à Trindade, uma vez que muita gente que vem à capital da fé passa necessariamente por Goiânia. Que Deus abençoe Goiânia e os goianienses. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais programa Pai Eterno aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. E está na hora daquele momento todo especial preparado para você, onde a gente convida você a fazer comunhão conosco. Vamos tomar o nosso santo café de hoje. É interessante como a gente estabelece boas conversas sempre através de um bom café, né? Frei Edgar, açúcar, adoçante, fica à vontade. Nós estamos recebendo aqui o frade franciscano Frei Edgar Alves Pereira, que é pároco da paróquia São Francisco de Assis, do setor universitário em Goiânia, e também é custódio da Terra Santa, né? Representa os trabalhos da Terra Santa aqui no Brasil. Frei Edgar, fala um pouquinho para nós desse trabalho como comissário da Terra Santa. A minha função de comissário da Terra Santa se resume em poder divulgar cada vez mais a Terra Santa, fazer com que as pessoas possam conhecer, possam visitar de alguma forma a Terra Santa, seja em peregrinação com grupos ou seja individual, e fazer também, na época da Páscoa, nós temos a Sexta-feira Santa, e aí a gente faz a coleta para a Terra Santa. Então, a gente divulga isso antes, fazendo com que as pessoas possam colaborar.
é com esse recurso da Sexta-feira Santa que nós mantemos, então, várias atividades sociais que nós temos na Terra Santa. Nós temos creches, escolas, temos as casas para alguns católicos poderem morar, porque é muito difícil. Nós somos minoria, nós somos menos de 2% da população na Terra Santa, então isso é muito difícil para a sobrevivência, para arrumar emprego e tantas outras coisas. E assim, com isso, temos que manter e ter essas atividades. Então, com esses recursos é que nós mantemos toda esta atividade, além dos santuários, que, sem dúvida nenhuma, são mais difíceis, né? Porque o cuidado, tudo isto. Então, nós temos ali 300 frades do mundo todo, 96 países que estão ali, e com esses frades estão cuidando, portanto, dos lugares santos, ou seja, dos santuários. Certo. E esse trabalho na Terra Santa veio em reconhecimento a esse carisma, né, que foi deixado por São Francisco, não é mesmo? Né? Dizem da história do encontro de São Francisco com o sultão. Né? Nós estamos celebrando este ano 800 anos do encontro. Desse encontro. São Francisco, ele tentou ir à Terra Santa pelo menos 3 vezes. 2 vezes não deu muito certo, teve problema com o navio, alguma coisa, mas na terceira vez, 1219, ele finalmente chega à Terra Santa por Damieta, no Egito. E lá os cruzados estão sitiando a cidade de Damieta, e ele chega e passa entre os cruzados, passa entre os sarracenos, os muçulmanos, chega até o sultão, faz a pregação, ou seja, fala de Nosso Senhor. O sultão fica muito impressionado com isto, o escuta. Algumas legendas até dizem que foram mais ou menos 2 dias de conversa, coisa assim, né? Mas, em todo caso, esse encontro realmente existiu. Estão nas nossas legendas, ou seja, nas nossas biografias, como estão também nas biografias dos muçulmanos. Eles também falam muito desse encontro. Esse encontro foi muito impactante, tanto de um lado quanto do outro. A São Francisco também, ele aprendeu muito com este encontro. E o sultão, então, diz a ele que ele, né, o São Francisco e os seus frades, nunca teriam problema na Terra Santa. Escreve um edito, São Francisco, então, entra na Terra Santa e assim ele pode fazer uma peregrinação, como qualquer outro peregrino, até hoje, visitando os lugares santos. Então, depois dali ele vai para Acro, depois Nazaré, finalmente chega a Jerusalém. Tem indício de que ele realmente entrou dentro do Santo Sepulcro para fazer as orações. Naquela época havia uma proibição do Papa, por causa dessa confusão toda, mas para não desobedecer o Papa, que o Papa tinha dito para não entrar nos lugares santos, que deveria pagar aos muçulmanos, esse sultão, então, havia escrito que São Francisco não iria pagar nada, então, com isso, ele não desobedece ao Papa, ou seja, ele não pagou nada aos muçulmanos e pôde entrar dentro do Santo Sepulcro e fazer as suas orações. Então, esse encontro realmente é um encontro marcante na nossa vida e nós estamos celebrando com muito gosto esses 800 anos e eu acho que isto, para nós, é uma grande chance. São Francisco, quando vai às cruzadas, ou seja, quando ele vai ao encontro do sultão, ele vai para levar a paz. Essa é a grande diferença, né? Ele vai com essa intenção de dialogar com o outro, ou seja, de fazer uma aproximação com a outra pessoa, de dialogar, de mostrar um caminho, enfim, ter essa abertura do coração para com o outro. Agora, a gente conhece muito de São Francisco, na realidade, ele já o santo, ele já o apóstolo da paz e do bem, ele já dentro da ordem dos menores. Mas vamos voltar um pouquinho na história. Sim. Quem é esse jovem que se apaixona por Jesus? Quem é esse jovem que faz esse processo de conversão? Quem é esse jovem de Assis? Um jovem super normal na sua época, um jovem que ia para as festas, que ficava até altas horas da noite, festejava com seus amigos. Ele era uma pessoa que tinha muita amizade, né, na sua juventude. Então, um jovem como qualquer outro da sua época, vivendo as coisas da juventude da sua época. Tinha um grande sonho de ser cavaleiro, o pai incentivava muito isso. Embora fossem ricos, eles não eram nobres, então tinham esta dificuldade para que ele se tornasse um cavaleiro. E o pai sempre querendo comprar esse título. Por isso que você disse no começo do nosso programa aqui hoje, falando dessa guerra que aconteceu entre Assis e Perúdia, e aí o pai incentiva ele para ir na guerra, porque ali ele ganharia o título, então, de cavaleiro. De cavaleiro. Então,
Aí ele vai para a guerra, mas Assis perde a guerra e ele fica prisioneiro em Perúdia, pelo menos por 1 ano, mais ou menos, até que o pai possa pagar o seu resgate, ou seja, a sua saída. E então, na prisão, ele começa a mudar, ele começa a pensar de uma forma diferente, né? Algumas legendas dizem que ele ganhou um texto do Evangelho, né? E aí ele começa a ler, porque o Evangelho, naquela época, e a Bíblia como um todo, estava escrito em latim, era muito difícil as pessoas terem e tudo isso. Mas ele conseguiu um texto em italiano e começou a ler. E isso foi modificando a sua vida. Ou seja, durante quase 1 ano fazendo essas leituras, isso foi modificando. E depois, quando ele volta para Assis, aí ele já volta um pouco mais transformado. Depois dali, ele já começa a se questionar sobre a sua vida, o que vai fazer e assim por diante. E começa a enamorar-se da Senhora Pobreza, o qual ele então vai assumir, né, para a sua vida esta pobreza radical, essa vivência de uma forma diferente. Depois há o encontro com o leproso, que também é muito conhecido entre as pessoas, e o encontro que ele faz na igreja de São Damião, rezando a pequena igrejinha de São Damião, lá tem um crucifixo, ele rezando, ele como que escuta, né, dos lábios de Nosso Senhor, dizendo a ele, vai e reconstrua a minha igreja, ou seja, modifica completamente a vida. E ali ele começa a fazer esta mudança na sua vida. E então, seguindo historicamente, nós temos 3 grandes encontros nesta vida de São Francisco, né? Ou seja, nós temos esse encontro com o leproso, que é muito significativo, porque ele vence a si mesmo. A lepra era algo terrível na época de São Francisco. Então ele escreve depois no seu testamento, o que era amargo, o que era difícil, depois que ele beija o leproso, se torna doce, se torna amável. Ele vence a si mesmo, de se aproximar daquela pessoa, né, toda defeituosa, com a lepra e tudo isso. Então, vencendo a si mesmo, abraça o outro. Ou seja, né, nós temos esse encontro, depois o encontro com Jesus crucificado, ele vai sempre repetir isso, Jesus pobre e crucificado, e o encontro com o sultão, que é aproximar-se daquele outro que é diferente. Se veste diferente, pensa diferente, cultura diferente, roupa diferente, ou seja, a religião diferente, né? Então ele se aproxima do outro. Agora, São Francisco, a gente estudou um pouco da história. Eu confesso que quando, na época da formação sacerdotal, pela proximidade com os frades e também pela influência do meu primeiro formador, que tinha sido franciscano, Padre Eduardo, eu busquei ler também Tomás Celano, os escritos da legenda da história de São Francisco. São Boaventura, Tomás Celano, sim. Anônimo Peruzino, Legenda dos Três Companheiros. Dos Três Companheiros. Agora, tudo isso mostra que parece que a pobreza escandaliza. E, de alguma forma, até hoje, as pessoas elas têm uma dificuldade num mundo tão materialista, tão consumista, de compreender essa fala com a pobreza, né? Qual que foi o papel, esse impacto de São Francisco no seu tempo, com esse grito da pobreza, nos dias de hoje? São Francisco foi muito radical. Ele realmente queria viver a pobreza. Ele pegou isso para a sua vida, né? Tanto que ele enfrenta a sua família, o seu pai muito fortemente, a toda aquela cena que ele tira a roupa na praça, tudo isso. O bispo o acolhe, né, para a igreja, enfim. Mas isso quer dizer o quê? Que ele quer viver essa pobreza radical. E é pobreza mesmo, ou seja, sem nada de próprio. Não ter absolutamente nada, nem bens, nem qualquer coisa. Ele proibiu na regra que os frades tivessem 2 hábitos, né? Tem que ter só um hábito e assim por diante. Então, muito radical o tempo todo. E foi isso que ele tentou viver e implantar esta ideia entre os frades. Depois, com o passar dos anos, os frades foram vivendo isso. Hoje, eu acho que a relação que tem ainda é a mesma, porque as pessoas estão sempre buscando comprar coisas, ter coisas, acumular coisas. Esse é o mais difícil, né? Então, por isso que nós, os frades, ainda hoje, o nosso testemunho, eu acho que mexe com as pessoas por causa disso, porque nós não acumulamos coisas, né? E isso demonstra esse São Francisco tão atual para nós. Eu acho que esta que é o grande foco hoje em dia é isso, é que esse São Francisco nos questiona a partir
deste acúmulo de coisas que às vezes a gente tem, né? Acúmulo de roupas, acúmulo de calçados e acúmulo de dinheiro, que é o mais complicado, né? Ou seja, a pessoa quanto mais tem, parece que mais ela quer, e aí não importa a corrupção, não importa passar por cima do outro e assim por diante. Então São Francisco mexe nisso. Ele diz, olha, não é por aí não, esse não é o caminho, existe um outro caminho. Existe essa pobreza verdadeira, essa pobreza que vai te levar para o céu. E é isso que está no Evangelho. Então, quando São Francisco diz isso e vive isso, é porque ele foi inspirado por Jesus, porque Jesus viveu isto. Agora é interessante, porque ao mesmo tempo que São Francisco se faz pobre na totalidade dos bens materiais, das coisas que o dinheiro e o poder podem comprar, podem nos fazer acumular, ele também é um homem plenamente rico, porque ele toma posse da criação como um todo, né? Sim. Em tudo ele vê parte de uma grande família. O irmão Sol, a irmã Lua, a irmã Terra, até mesmo a irmã Morte. Como é que a gente pode compreender essa relação de São Francisco com a natureza? Isso é algo também lindo da parte de São Francisco. Ele entendeu que tudo foi feito por Deus. Deus é o Deus criador. Então criou a pessoa humana, isso nós temos nossas relações com o humano, é mais fácil de entender. Mas Deus também criou todas as outras coisas, né? E por isso a relação nossa com essas coisas criadas por Deus. Então a nossa relação com a natureza como um todo, né, ele não está contra que a pessoa possa fazer daquilo ali para a sua sobrevivência, mas ele tem que ter uma relação de intimidade com a coisa criada. Então, por isso que a preservação, né? São Francisco, ele dizia, olha, os conventos, né? Então tem lá a horta, tudo bem, mas um pedacinho da horta você vai deixar para ervas daninhas. Elas também são criaturas de Deus. Vai tirar dos outros, né? Para poder crescer. Que interessante. Mas um pedacinho você deixa. Isso está nos nossos escritos, né? Então você deixa para que as ervas daninhas possam também viver de alguma forma, né? Então, assim, esta inspiração, esta consciência de que tudo é de Deus. Faz dele um homem muito sensibilizado, né? De uma sensibilidade intensa, né? Então, via um animalzinho pequenininho, queria salvar, via os peixes, poderia pregar aos peixes, como fez o nosso querido Santo Antônio, inspirado por São Francisco, evidentemente. Mas São Francisco também tem muitas histórias nesse sentido, né? As andorinhas, por isso que existem aí o São Francisco sempre com andorinha no ombro, alguma coisa, né? Assim, porque ele pregou as andorinhas, né? E ele falava, as andorinhas vinham e ficavam perto dele, escutando e faziam barulho e tudo isto. Isso também é muito bonito da parte de São Francisco. Existe uma outra história que outro dia contei para as pessoas, elas gostaram muito, de Lobo de Gúbio, que você deve se lembrar. Sim, sim. Né? Então, ali também é uma história muito interessante de cuidado com o outro. Então, São Francisco, para apaziguar, né? O lobo estava atacando a cidade de Gúbio, matava as ovelhas, às vezes mexia com uma pessoa ou outra, assustava as crianças, etc. E as pessoas queriam matar o lobo. O lobo morava na floresta. E para que isso não acontecesse, então chamaram São Francisco, né? A cidade perto. Foram lá em Assis, chamaram São Francisco, ele veio. E conversou com as pessoas, falou, vamos fazer o seguinte, né? Eu vou propor ao lobo que ele fique na floresta e todos os dias, pela tarde, vocês vão levar uma comida e colocar ali para que ele possa se alimentar. Ele tem que se alimentar, ele tem que sobreviver. Tudo bem, as pessoas concordaram com esta ideia, tudo. E São Francisco vai até a floresta, chama o lobo, né? O lobo aparece e tudo, e começa a conversar com o lobo, explica o seu pacto, né, para que as pessoas agora o alimentariam e tudo isso. Pergunta se ele aceita esse pacto. O lobo faz uma menção com a cabeça que aceita o pacto. Pronto, está resolvido o problema. E São Francisco volta para Assis, as pessoas levam a comida para o lobo todos os dias e está apaziguado. Agora, daí também a gente pode tirar esse paralelo entre São Francisco e os animais, né? Sim. Essa sensibilidade franciscana para com os animais, né? A gente colocar no dia de hoje, por exemplo, a bênção dos animais, né? Hoje está acontecendo uma bênção, já está acontecendo lá no Parque Flamboyant. Sim. Depois, às 10 horas da manhã, temos a nossa matriz e também às 16 horas de hoje. Nossas paróquias todas do Brasil todo, do mundo todo, todos nós celebramos, né, essa bênção nesse dia de hoje. Essa é uma prática muito comum entre nós, os frades, entre todas as nossas ordens que seguem São Francisco.
Agora, o tesouro espiritual que São Francisco deixa para toda a igreja, para todo o mundo, eu acho que é imensurável. Porque nós temos aí 3 ordens, né, que derivam do mesmo carisma, e temos outros grupos que estão ainda surgindo até hoje, né, que buscam seguir mais de perto esse carisma. É um homem que suscita muitos seguidores. Sem dúvida nenhuma. Nós temos essas 3 ordens. Mais recentemente, nós temos uma outra chamada Terceira Ordem Regular, que aí juntou também esses pequenos grupos, as irmãs religiosas, padres e outras pessoas aí que estão seguindo o carisma de São Francisco. Então, todos foram juntados nessa Terceira Ordem Regular, né? Depois temos a Ordem Franciscana Secular para os leigos e leigas, propriamente, né? E as Clarissas, que é a Ordem Segunda. Essa nunca se dividiu, sempre do mesmo jeito, sempre são enclausuradas desde o começo até hoje. Então, todas essas ordens foram fundadas pelo nosso Pai São Francisco, e todas seguem esta espiritualidade. Mas isso não impede de outros grupos, né? Grupos até mesmo evangélicos, que gostam do nosso Pai São Francisco, ou de outras denominações, né? Na Terra Santa existem grupos que leem São Francisco, que conversam sobre São Francisco, ou seja, são amigos e amigas de São Francisco, porque gostam justamente e mostra São Francisco tão atual, tanto do ponto de vista de ecologia, como também do ponto de vista dos animais, né, do trato para com os animais. Então, São Francisco é uma pessoa muito atual e, sem dúvida nenhuma, esse dado de falar sobre a pobreza, de poder mostrar uma outra coisa no mundo que não é de exploração, não é de exploração da natureza, não é de exploração da outra pessoa, não é tratar a outra pessoa como objeto, mas é tratar a outra pessoa realmente como uma pessoa humana, criatura de Deus. Certo. Agora, a gente está vivendo aí um momento muito interessante na vida da igreja, né? Eu acredito que tanto o senhor como quem está em casa, quem acompanhou a eleição do Papa, Jorge Mário Bergoglio, não esperava que ele desse a si mesmo o nome de Francisco. Foi algo inspirador. Eu acho que aquele momento ali foi muito interessante para a história. E veja que até hoje nenhum Papa havia escolhido esse nome. Porque não é só um nome, né? Traz toda esta carga, né? E isso foi muito interessante, é atual, sem dúvida nenhuma. Eu acho que houve uma inspiração muito bonita e o Papa Francisco, ele tem demonstrado esse carisma do nosso Pai São Francisco, né? Ele é jesuíta, como todos sabem, nos seus estudos, tudo isso, mas não deixa de mostrar São Francisco, né? E para nós, os frades, para toda a nossa espiritualidade franciscana, nós, depois da eleição do Papa Francisco, temos sido muito questionados, e é um bom questionamento nesse sentido, de imitação do nosso Pai São Francisco. Então, o Papa Francisco, nos 800 anos agora, ele escreveu uma carta belíssima, falando desse encontro de São Francisco com o sultão. Ele foi, como também os seus antecessores foram, em primeiro lugar, visitar Assis, depois da eleição. Não apenas por causa do nome, mas os outros antecessores também fizeram isso. Porque São Francisco, ele realmente é um santo que faz com que as pessoas se comovam e aprendam hoje, porque ele tem respostas muito fortes. A gente pode dizer que São Francisco é um santo de atitudes, mais do que só de uma espiritualidade eclesiástica. Eu acho que a gente pode dizer isso, São Francisco é um santo de atitudes, que gera atitudes. Que gera atitudes, eu acho que ele transforma as pessoas, né? Ele escreveu pouca coisa, mas aquilo que ele deixou ainda hoje serve para o nosso aprendizado, mas mais que isto, mais que essas coisas que ele escreveu, é realmente a sua vida, né? A sua escolha, a sua radicalidade em seguir nosso Senhor, pobre e crucificado. Então isso ficou muito claro na sua vida, tanto que os primeiros frades, quando seguiram São Francisco, os 12 primeiros que foram morar ali na Porciúncula, né? na igrejinha da Porciúncula, esses frades, eles falaram a mesma coisa. Eles, quando olharam para São Francisco, ficaram impactados com esse santo que tocou o coração deles e disse, olha, existe um outro modo de viver. Então, deixa tudo
e vamos mudar a vida, se converter realmente para seguir Jesus na pobreza, na radicalidade, na vivência do Evangelho. Então, esses frades, e até hoje é assim com os vocacionados, porque olham para São Francisco e querem imitar essas ações de São Francisco. Essa radicalidade, né? E, por outro lado, São Francisco teve um olhar muito interessante para esses frades, porque quando ele fala do frade perfeito, né, um noviço pergunta a ele que frade, que seria o frade perfeito, seguidor da sua espiritualidade, ele começa a falar o nome de todos os frades, né? Se eu tivesse a fé do Frei Maceu, se eu tivesse a espiritualidade do Frei Iluminado, se eu tivesse a comunicação de outro Frei e assim por diante, foram elencando, né, funções, personalidades, coisas típicas de cada frade para formar o frade ideal. Ou seja, na cabeça de São Francisco não existia esse frade única pessoa, mas esse conjunto, ou seja, fraternidade. Esta é uma grande mudança também. Então, quando São Francisco fala de fraternidade, isso também é algo novo para as pessoas hoje, porque as pessoas já vão se isolando, né? As pessoas hoje vão cada vez mais se isolando, diminuindo o grupo, as relações, e São Francisco fala o contrário. Ele fala justamente para você ampliar, para você fazer fraternidade. E esse é um dado que ele também aprendeu quando ele foi nesse encontro com o sultão. Fraternidade, ou seja, a outra pessoa é um irmão, fraterno, ser gentil, tratar a outra pessoa bem. E esse encontro de São Francisco com o sultão no Egito fez com que ele, depois quando voltasse, né, pudesse colocar em prática entre os frades esse grande pilar para nós, que é a fraternidade. Agora a gente vai interagir um pouco mais com o pessoal que está em casa, porque nós temos, graças a Deus, muita participação, muita gente deixando pedido de oração, dia de São Francisco. Thalita, como é que tá as redes sociais desse momento do nosso Santo Café? Pessoal acompanhando o Santo Café, Padre Wellington, e deixando comentários para nós no Instagram e também no Facebook. Olha só. A Aparecida Torres pede oração para o cachorrinho dela, que tem o nome de Pretinho. Ele sumiu, infelizmente, esta madrugada na rua Eunice, ela fala aqui, na Vila Granada, lá em São Paulo. Então, que São Francisco de Assis possa interceder pelo Pretinho, Aparecida, e que ele possa ser encontrado e encontrado bem, né? Que ele possa voltar para casa bem e tranquilo. E a Rosmari Santos pede que São Francisco de Assis interceda por todos os animais abandonados e que vivem maltratados, passando fome, sede e sendo mal cuidados. Aí ela coloca aqui para nós ainda. E proteja também, São Francisco, os meus animais. A Jasmim, a Pérola, o Léo, a Princesa, a Cristal, a Atena e o Ônix. Aí ela colocou umas figurinhas aqui para nós, são cachorrinhos e gatinhos. Então, que São Francisco de Assis possa interceder pelos animaizinhos aí da Rosmari. Ainda dá tempo de você deixar o seu recado para nós. E hoje, né, Frei, essas pessoas também podem pedir oração para os animaizinhos. É dia de fazer esse tipo de oração e pedir oração também para elas, né? Que com tanto carinho cuidam desses animaizinhos, cães, gatos e outras espécies de animais, é isso mesmo? O carisma franciscano ainda tem muito a dizer para o mundo atual, né? Tanto é que hoje o Papa Francisco vai consagrar esse grande evento da igreja, que é o Sínodo da Amazônia, ao Pai São Francisco, né? Sem dúvida, e os frades estão muito entrosados nesse sínodo. Nós temos presença dos frades ali, com trabalho, né, nos ribeirinhos e tudo isto. O Papa recentemente ofertou também aquele navio, né, para poder passar ali no rio para ajudar os ribeirinhos. Os frades estão integrados nisto. O navio, né? Hospital Papa Francisco, isto, né? Então, eu acho que realmente os frades com o trabalho na Amazônia, com essa presença na Amazônia, não apenas na Amazônia nossa brasileira, mas também na Amazônia peruana. Nós temos presença de frades ali por toda a Amazônia, por todos os lados da Amazônia. Tá certo. Frei Edgar Alves Pereira, pároco da paróquia São Francisco de Assis, aqui em Goiânia, e custódio da Terra Santa, muitíssimo obrigado. Obrigado. Tá, pela oportunidade. Prazer é todo meu. Vamos crescer nas parcerias. Muito em breve o senhor vai estar aqui na programação, para o senhor não falar Deus que quiser. Eu não estou trabalhando pelo senhor. Me ajuda aí. O senhor vai estar aqui na programação, se Deus quiser, trazendo um pouco mais desse trabalho da custódia, desta realidade que a gente já apresenta de alguma forma, mas eu acho que é algo para nós, para os telespectadores da TV Pai Eterno, só tem a enriquecer
essa comunicação. Obrigado e faço um convite a todas as pessoas a conhecerem a Terra Santa, a você possa conhecer a Terra Santa. Lá Nosso Senhor viveu, né? Nossa Senhora também viveu, os apóstolos viveram, tantos outros seguidores e seguidoras de Nosso Senhor. E de lá, esta fé se expandiu para os 4 cantos do mundo. Então, eu acho que é importante a gente poder conhecer esse lugar, viver hoje como está ali, as ruínas e tudo isso, mas essas ruínas nos remetem a essa presença de Nosso Senhor. Eu acho que as pessoas que têm a chance, têm esta oportunidade, eu faço questão de fazer esse convite para irem à Terra Santa e conhecer a Terra Santa. Agora, eu queria que o senhor deixasse o telefone, né, para que as pessoas pudessem entrar em contato, quem tiver, às vezes, esse desejo. Isso, as pessoas podem entrar em contato com a nossa paróquia mesmo aqui de Goiânia, que Qual é que é o o telefone? 62 39 56 39 60. 62 39 56 39 60. Pessoal, colocar o Isso. caractere aí. E as pessoas podem ligar, a secretária vai poder falar um pouco mais sobre isso, tem as peregrinações à Terra Santa. Eu também faço um convite para que as pessoas possam ir acompanhados por frades franciscanos para poder mostrar esses lugares santos lá na Terra Santa. 62 39 39 56 39 60. Agora sim. Tá bom. Vamos ver se o pessoal coloca ali. Ótimo. Então, enquanto a gente agradece desde já toda a participação, então tá aí o telefone da Paróquia São Francisco, 62 39 56 39 60, para você saber um pouco mais do trabalho da custódia da Terra Santa aqui no Brasil. Frei, Obrigado. Deus abençoe, muito obrigado. Paz e bem. Paz e bem, paz e bem. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais programa Pai Eterno. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai, agradecendo a sua audiência, a sua sintonia. Agora, Thalita, vamos lembrar de todos aqueles que participam do nosso programa, quem deixa o seu recado nas nossas redes sociais. Vamos lá, Padre Hélio. Então, a Erivânia Taveira pede oração pela restauração do relacionamento dela. Erivânia, que o Pai Eterno possa, então, abençoar vocês, viu? A Tânia Albernaz pede pela família dela e por todos nós aqui da AFIP. Muito obrigada, Tânia, pela sua participação e também pelas orações. A Joana do Vale pede que o Divino Pai Eterno, que se for da vontade dele, que cure as dores que ela sente nos joelhos. Que o Pai Eterno possa te abençoar também, Joana. E a Mari Oliveira pede ao Pai Eterno que cuide da vida profissional dela e resolva a vida que está com alguns problemas. E a Valéria Amaral Gonçalves, do Rio de Janeiro, pede oração pela saúde e pela família dela também. Tá certo, a gente agradece a todos os que participam do nosso programa, lembrando que você pode deixar o seu recado nas nossas redes sociais. História de amor e devoção. A dona Delvita é um exemplo de que a vida pode ser transformada graças ao Divino Pai Eterno. Acompanhe na reportagem. A devoção ao Divino Pai Eterno tem chegado cada vez mais longe. A Delvita, por exemplo, é da Bahia e acompanha tudo pela televisão. Eu conheci o Divino Pai Eterno assim, porque meu sogro foi muito devoto do Divino Pai Eterno. Então ele ligava no Divino Pai Eterno 24 horas. E aí passou minhas filhas ser sócio do Divino Pai Eterno, meu marido ser sócio do Divino Pai Eterno. Devota fiel, ela sempre acreditou em seu poder e misericórdia e atribui a ele todas as bênçãos recebidas em sua vida e de seus familiares. A vida da netinha é prova disso. Ela tinha uma hérnia no umbigo, ela tinha 3 anos de idade. Aí ela foi no médico, o médico falou assim, olha, mãe, ela tá com a hérnia e precisa ser operada. E a hérnia dela era bem grande.
Aí ela falava assim, ó mamãe, vamos assistir a novena do Divino Pai Eterno. Aí ela e a mãe dela rezavam todo dia a novena do Divino Pai Eterno. E agora ela mesma, por ela já pegava água, o copinho, colocava lá e passava. Foi onde ela já aprendeu o Divino Pai Eterno curar ela. E era tão a benção assim que quando a Andréa saiu do médico, a Andréa chorou. Que a hora que o médico falou, a mãe, ela não tem nada, não precisa fazer cirurgia, mas sua filha está curada. E ela agradece a Deus e o Pai Eterno, que curou, que ela foi curada. E a Romeira nunca perdeu a fé. Em um triste episódio com a filha, ela não se desesperou, mas acreditou que o Pai Eterno tomaria frente de tudo. Acendendo a churrasqueira lá, ela foi queimada, queimou tudo. Cheguei no médico, o médico falou para mim assim, olha mãe, vou falar para você, não precisa ficar assustada, que a queimadura dela foi grave. Mas graças a Deus, em momento nenhum eu desesperei. Eu só ponhei na mão do Divino Pai Eterno. Aí foi lavando com a água benta, todo dia andei a benzer a água na hora da novena de 10 horas. E aí foi passando, ela ficou internada 10 dias. Aí 11 dias, com 11 dias o médico mandou para casa. Aí transferiu para outro hospital, em Gualambi, foi fazer terapia, porque ela não mexia com o braço, não ribava o braço. Mas graças a Deus o Divino Pai Eterno curou minha filha. É que para ela o Pai Eterno tudo pode e faz. Eu ponho tudo nas mãos dele e confio. Um bom filho do Pai Eterno sabe pedir, mas também agradecer as bênçãos recebidas. E foi o que Dona Delvita fez. Veio ao Santuário Basílica para colocar em prática esse exercício de fé e esperança. E estar na casa do Pai é motivo de muita alegria para a Dona Delvita. Quando eu cheguei aqui, parece que minha cabeça aliviou tudo, tirou tudo os problemas, ó. Tô livre. Uma livura, sabe? Assim, uma benção. Uma história de fé e amor que mostra o poder da confiança. Afinal, com o Pai, nada é impossível. Chegou o momento de conferir mais um pensamento de Santo Afonso para o dia de hoje. No pensamento de Santo Afonso para o dia de hoje, nós observamos o que ele nos ensina sobre a perfeição. Que perfeição queres tu encontrar porventura sem a oração? Esta é a bela escola em que se aprende a bela ciência dos santos. Tantos estudos, tantas erudições, tantas línguas, tantas ciências diversas, são boas, podem servir, mas, sobretudo, é necessária a bela ciência dos santos, a ciência de amar a Deus, que não se estuda nos livros, não se encontra nas ciências, mas se estuda diante do crucifixo, diante do Santíssimo Sacramento. Adorar o Senhor é reconhecê-lo como nosso Deus, como Criador e Salvador, o Senhor e o Mestre de tudo que existe, o amor infinito e misericordioso das nossas vidas. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto, diz Jesus, citando o livro do Deuteronômio. Adorar a Deus é, no respeito e na submissão absoluta, reconhecer o nada da criatura que não existe a não ser pela própria iniciativa de Deus. Adorar a Deus é louvá-lo, exaltá-lo e muitas vezes se humilhar, confessando com gratidão que Ele fez grandes coisas e que o seu nome é santo em nossa vida. A adoração do Deus único liberta o homem de se fechar em si mesmo, da escravidão do pecado e da idolatria do mundo. Deus criou a oração para ser encarnada como uma rotina diária a ser seguida, como um meio para que nós possamos relacionar-nos com Deus, oferecendo o nosso tempo e atenção exclusiva. Assim, quanto mais a oração estiver presente na nossa vida, mais profunda será a nossa amizade com Deus. Um relacionamento com Deus não é diferente das outras amizades. É preciso cultivar. Da mesma forma que você oferece o seu tempo para os seus amigos, se você deseja que Deus, de fato, confirme e se torne o seu melhor amigo, você precisa se dedicar a Ele através da sua prece, do seu tempo de oração.
Bendito e louvado seja o Divino Pai Eterno em sua vida, e que Santo Afonso rogue por nós junto ao Santíssimo Redentor. Amém. Momento de apresentarmos todos aqueles que precisam da bênção de hoje. Hoje nós rezamos por todos os nossos associados, Thalita, e por isso nós queremos renovar a nossa bênção por todos aqueles que dizem o seu sim à evangelização. Hoje nós vamos colocar em oração a Laércia Farias, que pede pela paz nas famílias e também pelos desempregados. A Maria Ruth Albuquerque, de Belém do Pará, que pede pela saúde dela. A Mara Daia Britos, que pede oração pela filha, a Vilmara, que está fazendo tratamento de quimioterapia. E também o João Vitor Machado, lá de Guaxupé, em Minas Gerais, que também está precisando aí da intercessão e da proteção do Divino Pai Eterno. Thalita, aproveita a oportunidade para falar para as pessoas que ainda não são sócias, para que também se associem à nossa família dos Filhos do Pai Eterno. Eu convido você, que ainda não é associado à AFIP, a vir fazer parte desta grande família de amor. Para se associar é muito simples, é só entrar em contato com os atendentes do nosso call center pelo número que aparece aí na sua tela, 62 o DDD 3506-9800, repetindo então, 62 o DDD 3506-9800. Se você preferir, pode se associar também pela internet. É só acessar o nosso portal paieterno.com, colocar lá todos os seus dados pessoais, telefone, endereço, nome completo e logo vai se tornar um associado da AFIP e vir junto conosco fazer parte desta grande família de amor e ampliar e manter os trabalhos de evangelização que a Associação Filhos do Pai Eterno realiza. É isso aí, a gente constrói gente na evangelização. Mais do que uma obra de pedra e cimento, nós estamos construindo um edifício espiritual para o louvor e a glória do Pai Eterno. Agora vamos pedir esta bênção para você, para a sua família, para todos aqueles que fazem parte desta família de amor. Eu queria que mostrasse todas as intenções que chegaram para nós aqui durante este momento de oração dos nossos associados. Você está nas nossas preces, você é o motivo da nossa oração. Nós rezamos pelos seus pedidos de oração, nós rezamos pelos seus agradecimentos e renovamos a disposição de entregar nas mãos do Pai Eterno toda a matéria de prece que você nos envia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Divino Pai Eterno, nós os adoramos porque sois a fonte da vida, a fonte do amor e da felicidade. Nós vos agradecemos por todos os dons concedidos a cada um em particular e pela família, que é sinal da vossa presença amorosa. Agradecemos pela vida de cada associado da família Filhos do Pai Eterno e pedimos a vossa bênção e proteção a cada um que faz parte desta família de amor. Concedei, por vossa generosidade, que alcancemos muitas famílias e evangelizemos cada vez mais pessoas. Que todos nós juntos possamos ajudar a transformar vidas e exercer a caridade divina. Amém. Vamos agora louvar e bendizer o Divino Pai Eterno nessa consagração, consagrando você, consagrando a sua família e os seus amigos. Agora, Thalita, nós vamos colocar o nome e a participação daquelas pessoas que nós desejamos consagrar ao Divino Pai Eterno nesta quinta-feira. Adriane Machado, de São José dos Pinhais, no Paraná. A Maria Silva, de Tomé Açu, lá no Pará. A Gisele Cristina Xavier, de São Carlos, em São Paulo. E ainda a Márcia do Amaral Freitas Franco, de Piracicaba, lá em São Paulo. Padre Wellington. E que Deus abençoe, fortaleça e proteja todos aqueles que precisam da nossa oração. Vamos voltar o nosso olhar para a imagem da Santíssima Trindade que coroa Maria no seu coração e vamos fazer juntos a nossa consagração de amor e fé ao Divino Pai Eterno. Reze comigo. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura.
vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Nós pedimos ao Pai eterno a vossa bênção e proteção sobre a vida de todas as pessoas que estão unidas a nós, sobre a vida dos nossos associados, sobre a vida do povo de Deus que está sintonizado conosco neste nosso programa Pai Eterno. Thalita, muito obrigado pela sua participação. Bendito e louvado seja o Pai Eterno na sua vida e na vida de todos os fiéis que acompanham o nosso programa. Amém, Padre Wellington. Um excelente dia para você e um excelente dia para você também que esteve conosco nesta quinta-feira. Amanhã temos um novo encontro marcado às 8h15 da manhã aqui na TV Pai Eterno, a TV das bênçãos do Pai. Que seu dia seja cheio das bênçãos e da proteção do Divino Pai Eterno, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Tchau, Padre Wellington. Até amanhã. Até amanhã, que Deus abençoe, fortaleça e proteja você. Vamos agora pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Inácio de Antioquia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso em amor e bondade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que os anjos te protejam, saúde e paz na vossa vida, na vida da vossa família, nos seus trabalhos e em tudo aquilo que você entrega nas mãos do Divino Pai Eterno. Até amanhã com mais programa Pai Eterno aqui na nossa TV.